A maior parte dos temas que nós tratamos aqui foram temas capazes de melhorar a sua advocacia em juízo, não é verdade? Além, é claro, dos temas de vida, né, que a gente fala bastante, eu me preocupo muito. Eu acho que a qualidade de vida das pessoas tem que aumentar, né? Qualidade de vida tem que melhorar. E não existe qualidade de vida se você não se preocupar com ela. Como você aloca seu tempo, como você maneja a sua energia, enfim. A gente vai sempre falar desses assuntos também. Mas, recentemente, eu tenho falado bastante aqui de negociação. Por quê? Porque é uma habilidade que o advogado pode ter para se dar bem fora do processo, né? Para evitar o processo. Porque, por mais que eu ajude você a ter uma advocacia eficiente, eu não posso evitar que você se submeta aos aspectos negativos do caos que vive o nosso Poder Judiciário. No meu livro Análise Econômica do Processo, como economia e psicologia podem salvar o Brasil da tragédia da justiça, eu trago alguns números, né? E esses números depois eu atualizei de acordo com os últimos relatórios do CNJ. Veja, a gente está falando de um judiciário que tem 75 milhões de processos. É muito processo, gente. E pior, né? Esses processos demoram para terminar. Então, se você for fuçar lá o relatório do CNJ, você encontra alguns números de tempo do processo para a fase de conhecimento, para a fase de execução. E esse número, ele leva em consideração os processos extintos, a média dos processos extintos. Só que esse é um número irreal, porque muitos processos são extintos no início, com indeferimento da petição inicial. Então, o teu processo, se ele tramitar do começo ao fim, é mais provável que ele vai fazer parte de uma outra estatística, que tem lá no relatório também, que é a estatística do acervo. O acervo de processos no CNJ. E aí, minha amiga, meu amigo, você verá que quando você soma o tempo do acervo dos processos de conhecimento e o tempo do acervo dos processos de execução, a gente está falando, para arredondar números aqui, né? Em 10 anos, pelo menos. 10 anos, meus caros. É muita coisa. É muita coisa. E eu tenho alguns estudos, mas isso pode ser pior, porque isso não considera o tempo do processo em segunda instância, né? E eu tenho alguns números, tem algumas pesquisas que eu também mostro lá no meu livro, que a fase de cumprimento de sentença, ou mesmo o processo de execução, eles são pouquíssimo eficientes no Brasil. Quando a gente fala de execução, a gente está falando de taxas de efetividade de 3, 4%, menos às vezes, né? São pouquíssimos, por exemplo, os processos de Bacen-Jude, os processos em que tem Bacen-Jude, que pegam valores relevantes. Claro que você tem como usar a sua criatividade, né? Usar a tecnologia. Hoje a gente tem a possibilidade de você mandar ofício para várias empresas que trabalham com locação de apartamento. Às vezes a pessoa coloca lá em nome do laranja, mas a conta está em nome dela. Uber, Mercado Livre, tudo isso pode ajudar. Mas ainda assim é muito difícil executar. E o STJ tem cada vez mais direcionado a sua jurisprudência para a defesa dos direitos fundamentais do devedor, né? Basta ver que as medidas atípicas de execução, né, do 139, inciso 4, só podem ser utilizadas subsidiariamente nas ações de cobrança, na execução de obrigações de pagar a quantia certa, e mesmo isso está sob risco, porque o STJ colocou isso como tema a ser julgado
em recurso repetitivo e suspender os processos em que se está discutindo a utilização dos meios atípicos. Então, quer dizer, isso significa que você não deve ser um advogado de contencioso? Não, não significa isso. O bom advogado atua em várias frentes. Mas eu queria voltar aqui num tema que nós já tocamos a semana passada, né? Que alguns advogados têm superpoderes. O advogado, por exemplo, capaz de ter um alto poder de persuasão para convencer o juiz a lhe conceder uma liminar, ele tem um superpoder. Por quê? Porque ele distorce o tempo do processo em favor do seu cliente. Maravilhoso. Mas o advogado que consegue soluções efetivas fora do juízo também é um advogado que tem superpoderes. Tem processo que não tem jeito. Eu tenho que dominar as técnicas para ir a juízo. Mas eu também preciso ensinar vocês as habilidades, as técnicas de solução não conflituosa, né, de solução pacífica dos desacordos, que são as técnicas de negociação. Quer dizer, não ir a juízo. Quando? Como que eu faço essa avaliação? Como que eu fujo desses 75 milhões de processos? E mais, né? Como que eu convenço o meu cliente de que uma solução negociada é o melhor caminho se ele está com sangue na boca para litigar? Como que eu desenvolvo o mindset da negociação? Como que eu domino as técnicas e aplico essas técnicas? Então é isso. Meu objetivo hoje foi trazer uma foto, um panorama daquilo que eu chamo de tragédia da justiça, né? Que é exatamente onde nós estamos hoje, numa situação de tragédia da justiça. Tá certo? E daqui em diante a gente vai caminhando para entender como que, em determinados casos, a gente deixa isso de lado, a gente contorna essa tragédia para resolver os conflitos da melhor forma. É isso, desejo para vocês uma excelente semana. Um abraço, um beijo a todos